Olá a todos, dando então sequência na aula de distúrbios osteomusculares, nós vamos ver algumas lesões que esses distúrbios podem causar. Como nós vimos, a má postura associada a posições estáticas e a longas jornadas de trabalho são os principais fatores que vão acometer nós, profissionais da odontologia, com lesões. Então, o envolvimento das curvaturas torácica e lombar da coluna, quando nós sentamos no mocho e iniciamos o tratamento do paciente, e aqueles tratamentos mais demorados, que a gente fica estático por muito tempo, que vão levar a essas lesões. Nos desvios posturais corporais. A odontologia está entre as profissões mais expostas a doenças de caráter ocupacional. Ela é insalubre. E nós, dentistas, entre os primeiros em afastamento do trabalho por incapacidade temporária ou permanente, causada por esforço físico excessivo e ou má postura. Estudos apontam uma associação entre a profissão e os desvios posturais corporais, destacando-se fatores de natureza organizacional e natureza biomecânica. Então, dentro da área de ergonomia, eu tenho que posicionar meu paciente, minha secretária, me posicionar as mesas auxiliares, os equipamentos, tudo numa situação que eu faça o menor esforço possível para exercer o procedimento clínico. Quanto mais eu organizar meu consultório ergonomicamente, enquanto mais eu me posicionar antes do atendimento, me concentrando antes de iniciar o procedimento clínico, na minha postura, menos risco eu vou ter de ter lesões. E fatores de natureza biomecânica, que é, como nós falamos anteriormente, um equilíbrio do corpo. Músculos potentes, músculos fortes e equilibrados. Se eu tenho um organismo equilibrado, se eu pratico exercícios físicos regularmente, se eu tenho a massa corporal equilibrada com a minha altura, associado a isso, eu faço a organização ergonômica do meu consultório, vou ter muito menos chances de ser acometido por qualquer doença. Dentre essas doenças, os principais problemas que nós temos está relacionado à coluna. Entre eles, a protrusão discal, que é a degeneração dos discos da coluna, que se localizam entre as vértebras, são os discos intervertebrais, que se configura pelo fato de o disco não romper o anel fibroso. Então, nós temos aqui um disco normal, aqui uma protrusão discal, em que, por alteração da postura, por compressão entre as vértebras, eu vou tendo uma pressão do disco, só que ele ainda não rompeu o anel fibroso. Aí eu vou ter desconforto, mas não tenho dores excessivas. Quando isso evolui, nós vamos ter a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é a evolução de uma protrusão discal, porque nela eu tenho o rompimento e a abertura de um disco intervertebral que permite o vazamento, entre aspas, de massa discal para a medula. Então, você começa a ter uma degeneração, tem uma protrusão, rompe, tem a extrusão e o rompimento, que se tornou, então, uma hérnia de disco. Esse disco
extravasado vai comprimir os nervos. E aí eu tenho dores muito fortes. Então nós temos na hérnia aumento da força no núcleo pulposo. Então eu tenho uma compressão entre as vértebras. Com isso se desloca e rompe o anel fibroso. O anel vai em direção ao canal medular ou em direção aos espaços por onde as raízes nervosas passam, gerando compressão dessas estruturas. Explicando mais simplificadamente, o material gelatinoso do núcleo vai para outros lugares e ocupa espaço de outras estruturas. Com isso, acaba comprimindo-as. Então, essa compressão nas raízes nervosas, no canal medular, que faz com que o paciente venha a ter, a pessoa, dores muito expressivas, dores muito fortes. Aqui um outro desenho. Nós temos aqui o disco articular, a compressão dele, o extravasamento, que é a hérnia, é o extravasamento do disco, e essa hérnia comprimindo as terminações nervosas. Então você tem aqui um disco normal, aqui um disco extravasado com uma hérnia. O porquê ocorre? Porque eu tenho compressão excessiva entre uma vértebra e outra. Por que eu tenho a compressão excessiva? Má postura, longos períodos estáticos e desequilíbrio muscular. A osteofitose, que é o famoso bico de papagaio, é o termo utilizado para uma alteração chamada osteófito. Essa alteração surge então decorrente de alterações degenerativas da coluna vertebral, que somadas constituem a artrose. Então, o bico de papagaio é uma das manifestações da artrose. É um crescimento do osso entre as vértebras, onde o disco intervertebral está desgastado. Então, você tem aqui no desenho embaixo, normal, o disco. Eu vou tendo desgaste do disco, vou tendo as artroses, e esses desgastes dos discos faz com que comece a crescer o osso, onde eu não tenho a presença do disco, que é o osteófito, que parece um bico de papagaio. Olha aqui na radiografia. Esse crescimento do osso, bico de papagaio, também vai traumatizar entre uma vértebra e outra e vai alterar as estruturas circundantes e vai também me dar dores. A discopatia degenerativa. São tipos de doenças que atingem o disco intervertebral. É a causa mais comum de dor na coluna, também muito incompreendida. É uma condição progressiva, ameaçadora, não estritamente degenerativa. O que pode levar à discopatia? Traumas, estresse, idade, má postura, desconhecimento da ergonomia. São algumas das causas que predispõem ao aparecimento dessas discopatias. Então nós temos aqui um fator idade, se Deus quiser, todos nós vamos chegar a mais idade. Um fator estresse, a nossa profissão é estressante, tomar cuidado com relação a traumas, mas nós trabalhamos muitas vezes com má postura e não nos organizamos ergonomicamente. Com isso, progressivamente, eu vou tendo degenerações dos discos. Associado depois, bicos de papagaio, em que eu vou tendo dores fortes, né? Então, aqui uma coluna, uma imagem que eu vejo aqui
algumas alterações de crescimento de osso, de degeneração de disco. Aqui eu já tenho osso encostando com o osso, aqui o início de bico de papagaio. Isso vai levando então a dores muito fortes. As lombalgias são dores na região lombar, a maioria considerada aguda, sendo muitas vezes reversíveis, apenas com repouso. Dentre as possíveis causas, pode citar fatores mecânicos: excesso de peso corporal, obesidade, movimentos bruscos repetitivos, flacidez de músculo e falta de condicionamento físico. Então nós vamos ver, ao decorrer dos problemas, que as causas são sempre as mesmas. E os tratamentos também. As dorsalgias. É uma dor torácica na coluna vertebral, apresenta diversas etiologias, porém a maioria das condições é funcional e mecânica. Por quê? Anomalias posturais. Não é tão comum quanto as outras regiões, a lombar e a cervical são mais, mas apresenta, quando dá, restrições de mobilidade. A espondilose lombar já é reumática, degenerativa de caráter crônico e progressivo. Quase todas as pessoas mais velhas revelam, então aí é uma questão da idade, em algum grau, né? Sinais e alterações. Os discos intervertebrais e articulações facetárias da coluna. Acometem principalmente a quarta e quinta vértebra lombar, L4 e L5, afetando os discos e, consequentemente, as juntas facetárias. Além disso, os ossos das juntas facetadas e os discos se alargam, formando os bicos de papagaio. Esse tipo de doença está mais relacionada a uma degeneração natural do corpo pelo envelhecimento. Não está tão relacionada à nossa atividade laboral. O tratamento e prevenção para isso: repouso, medicação analgésica e anti-inflamatória, fisioterapia focada na analgesia e acupuntura. O ideal seria eu prevenir. Muitas vezes o cirurgião dentista tem dor e não repousa, faz uma automedicação e continua trabalhando em condições indevidas. O ideal, portanto, seria eu prevenir determinando a causa. No intuito de minimizar o aparecimento de patologias associadas à postura, é importante que o profissional realize procedimentos de até 1 hora, divididos em sessões, tentar evitar passar mais de 1 hora em posição estática. Eu sei que às vezes, dependendo da intervenção, eu demoro mais do que isso, não tem jeito, mas sempre depois dessas intervenções prolongadas, procurar fazer algum tipo de alongamento, estabelecer pausa de 30 minutos para a realização de alongamentos. Isso é fantástico, é o que mais protege. Evitar movimentos de torção e sentar-se ao almoço de forma adequada, com o apoio da coluna e com as pernas em 90 graus com o chão e os 2 pés apoiados no chão. Nos braços, parte superior do corpo, os membros superiores, a partir do pulso, braço e antebraço. Nós temos 3 ossos cada braço, um na parte superior, o húmero, e 2 na parte inferior, a una e o rádio, e a função é executar atividades diárias aí. Então nós temos o húmero, o rádio e a una, o húmero no braço, o rádio e a una no antebraço, os músculos extensores e flexores do punho,
bíceps e tríceps braquial, e as articulações aí do ombro, cotovelo e punho. Regado pelas artérias, pelas veias e os nervos. No ombro, nós temos a articulação. Essa articulação deve ter, como o resto do esqueleto, um equilíbrio muscular e evitar movimentos muito extensos. Como nós vimos em aulas anteriores, enquanto mais repetidamente eu faço movimentos, enquanto mais extensos esses movimentos, maior probabilidade de lesões articulares. A mesma coisa no cotovelo. Então você sempre tem ali as cápsulas articulares, os ligamentos que travam essa cápsula e os ossos, os tendões e os músculos que vão fazer os movimentos de flexão e extensão. O que vai acometer os cirurgiões dentistas? As lesões de esforços repetitivos ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que são as LER ou as DORAs. Pelo uso excessivo de determinada articulação, principalmente envolvendo as mãos, punhos, os cotovelos, ombros e joelhos. Então nós temos inicialmente desconfortos. Esses desconfortos vão progredir a dores e depois lesões, muitas dessas irreversíveis, tendo que partir para procedimentos cirúrgicos. Dentre elas, a bursite, que é a inflamação da bolsa sinovial. Então nós temos aqui uma bolsa, ou bursa, e a inflamação dessa bursa que vai me dar a bursite. É uma estrutura cheia de líquido, se localiza entre o tendão e a pele, ou entre o tendão e o osso, com a função de amortecimento e auxílio no deslizamento dos tecidos e sua nutrição. Essa doença pode ser aguda ou crônica. Os sintomas da bursite são dor nas articulações e sensibilidade ao pressionar a região, rigidez e dor ao mover a articulação afetada, inchaço, calor e vermelhidão na articulação, principalmente quando relacionados à infecção. Então nós temos aqui a região do ombro, que nós temos também a bursa, que serve de amortecedor. Medidas constantemente sugeridas por médicos, como repouso, aplicação de gelo no local da lesão, uso de analgésicos para a dor. Caso não sejam suficientes, o médico pode oferecer outras causas, tratamento, medicação. Se for uma infecção, irá prescrever antibióticos, terapia, fisioterapia ou exercício para fortalecer os músculos na área afetada, injeções de corticosteroide na região da bursa afetada para reduzir a inflamação, traz alívio rápido. Punção para esvaziamento do conteúdo líquido inflamatório ou traumático. E, se nada disso der resultado, em última instância, a cirurgia. Uma bursa inflamada, se melhora com tratamento, pode ser tratada cirurgicamente. O que nós temos que tentar evitar é a cirurgia. O interessante sempre é determinar
quais movimentos ou qual movimento que está me dando esse desconforto, está me dando essa lesão. E evitar esse movimento. E fortalecer o músculo da área afetada. Sempre que eu tenho dor, eu tenho os fatores já muitas vezes mencionados. Posição indevida ou movimento indevido, músculo fraco, sobrecarga de trabalho. Eu não posso ficar curando a doença. Eu tenho que evitar que ela apareça. Para isso, eu tenho que avaliar, durante minha rotina de trabalho, a postura, quantidade de horas. E ao menor sinal de desconforto, antes que chegue a dores, eu mudar minha rotina, minha postura e praticar mais atividades físicas para aumentar a potência, o tônus muscular. Então aí, com relação à bursite. A artrose. Eu já tenho aí desgaste da cartilagem, que recobre as extremidades do osso e também danifica os componentes articulares, como ligamentos, membrana sinovial, líquido sinovial. O comprometimento da cartilagem sinovial pode gerar dor, inchaço, limitação funcional. A artrose piora progressivamente e não tem cura. Os tratamentos podem retardar a progressão da doença, aliviar a dor e melhorar a função articular. Então, quando eu já iniciei esse desgaste articular, esse desgaste da cartilagem, isso só progride. Ela não regenera mais. Esse que é o problema. Porque eu tenho uma lesão, já iniciou um processo de desgaste. Essa lesão é progressiva. Eu não posso parar de trabalhar para evitar a lesão. Eu continuo trabalhando, faço a ingestão de medicamentos para aliviar a dor, anti-inflamatórios, etc., corticoides, e continuo trabalhando. O fato de eu não ter dor pela medicação não significa que eu não estou lesando. Então eu vou trabalhando, lesando, progressivamente, até um ponto que o meu desgaste é tão grande que eu não consigo mais trabalhar. Tenho que me afastar do emprego, do trabalho, da profissão, e às vezes partir para questões cirúrgicas, que são geralmente muito invasivas e de resultados não muito satisfatórios. Por isso, sempre avaliar a prevenção. Na primeira imagem aqui, o ombro normal. Aqui eu já tenho uma artrose primária, uma osteonecrose. Você já começa a perceber que eu não tenho já a normalidade do término do osso. E aqui eu tenho uma artropatia do manguito. Então está deslocado a posição, porque eu já estou com o ligamento lesado. Os tratamentos não cirúrgicos são medicamentos, analgésicos e repouso, fisioterapia e, se não tiver melhora, infiltração da articulação. O tratamento cirúrgico é uma artroplastia de recessão, que é o mais comum. A cirurgia consiste em retirar os dois lados da articulação que estão degenerados, levando assim à melhora dos sintomas. Esse procedimento pode ser feito de duas maneiras: com artroscópio, sem necessidade de cortes, ou por meio de uma pequena incisão. Então aqui o artroscópio, fazendo a retirada do disco degenerado. E a tendinite é uma inflamação do tendão, que é uma estrutura fibrosa como uma corda que une o músculo ao osso. Essa inflamação se caracteriza pela presença de dor e inchaço no tendão e pode acontecer em qualquer parte do corpo.
mas é mais comum no ombro, cotovelo, punho, joelho e tornozelo. Então você tem lá a inflamação dos tendões e dores. Tratamento: aliviar a dor, repouso, tipóia no ombro, tala para o punho, etc. O tempo deve ser determinado pelo médico, períodos de repouso prolongados, pode acarretar aderência e atrofia muscular. Aplicação de gelo para diminuir a inflamação. Medicamentos anti-inflamatórios, acupuntura e fisioterapias. Ultrassom, laser, massagem, entre outros. E para evitar que a dor volte, correção da postura, melhoria da ergonomia, alongamentos importantíssimos dos músculos envolvidos, fortalecimento muscular. É muito interessante hoje para nós, se não estivermos bem preparados muscularmente, fazer exercícios mais passivos, com elásticos. Em vez de levantar peso mesmo, exercícios com elásticos leves, que vão fortalecendo gradativamente os músculos. Ou, o que é muito bom, é natação. Respeitar o aviso da dor, sentir qualquer alteração, qualquer dor, mudar meus hábitos, adotar pausas no trabalho. Em alguns casos selecionados, quando o tratamento falhar, é necessário procedimentos cirúrgicos para descomprimir um tendão apertado, liberar aderências e limpar inflamações ao redor do tendão, como ressecar fibrose ou calcificações dentro do tendão ou ter que costurá-lo para corrigir uma lesão. Como já falei, sempre é muito ruim eu ter que partir para procedimentos cirúrgicos. O ideal é prevenção, mudanças de hábitos do trabalho, fortalecimento dos músculos, correção de posições ergonômicas. Como eu falei, os elásticos estão na prevenção. O profissional pode fazer o alongamento muscular, fortalecimento, movimentação e correção postural. Deve ser feito anteriormente ao aparecimento da lesão e após a lesão instalada. Então você faz alguns alongamentos e com elásticos você faz o fortalecimento do músculo. Esses exercícios, esses alongamentos, devem ser feitos diários. Criar um hábito de todos os dias, por um período aí de 30 a 40 minutos, eu fazer os alongamentos e os exercícios de fortalecimento nas áreas que mais acometem nós, profissionais da saúde.